Olá, gente, muito boa tarde, tudo bom? Tô vendo que já tem um pessoal aqui. Eu vou me apresentando. Oi, meu nome é Karen. Eu não estive presente nas demais aulas desses dias, então aqui vai ser minha primeira vez. Antes de começar, então sejam muito bem-vindos à aula de novas tecnologias de eficiência energética. Antes de começar aqui o conteúdo com vocês, eu só precisava dar algumas informações do programa. Então, a gente está com as aulas 1 e 2, que a gente gravou lá na segunda-feira e terça-feira. Já estão disponíveis para vocês assistirem, a gente já está disponível no nosso canal do YouTube. Então, também, hoje, no e-mail que a gente enviou para vocês, também já tem o link das aulas destacado, então fiquem à vontade para ver, rever. Qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês tiverem também no nosso canal, esse e-mail que a gente envia para vocês pode ser também um canal de dúvidas, então fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa para a gente relacionado aos vídeos. E outra coisa também que a gente quer destacar com vocês são as inscrições das equipes e do professor líder. O que acontece? A gente vai ter também, a gente tem o concurso também, que é o curso introdutório do programa de capacitação em eficiência energética, e a gente vai ter o concurso. O concurso está super legal, gente. A gente vai ter a fase 1 e a fase 2 dele. A fase 1 a gente vai estar com vários e-books, videocasts, videoaulas. Então tá super legal. E na fase 2, vocês também vão conseguir ali pegar toda a teoria que vocês aprenderam na fase 1 e colocar em prática na fase 2. Então, por isso também é bem importante o professor líder ali com vocês. As inscrições elas vão até o dia 14, então até o final dessa semana, muito importante destacar. Então, já comentam ali com o diretor, com o professor de vocês, com o coordenador da instituição, para poder cadastrar vocês. Só lembrando as regras também das equipes. As equipes, elas têm um número de alunos. Então, os alunos, a gente vai precisar ali de uma quantidade entre 8 a 12 alunos por equipe. E também é bem legal, a gente já, spoilers ali do programa, a gente já comprou alguns equipamentos que vocês vão conseguir usar na prática mesmo, no projeto de vocês. Então, não percam essa oportunidade. E a última informação aqui que eu tenho para vocês, que também os demais professores já passaram, é o nosso cantinho aqui de perguntas e respostas da plataforma que a gente está usando aqui. Então, se você estiver no computador, aqui em cima, provavelmente vai ter um PIR, que é perguntas e respostas, fica à vontade. Se você estiver no tablet ou no celular, aqui embaixo vai ter os 3 pontinhos que você clica e também vai estar lá um PIR. Todas essas informações que eu estou passando para vocês tem um link específico que eu vou postar agora para vocês. Então, eu postando aqui, vocês conseguem dar joinha, vocês conseguem dar ali um coraçãozinho, a gente consegue ver também as perguntas que vocês possam ter. Então, fique à vontade também para usufruir bastante desse espaço aqui, tá bom? Então, essas são as informações do programa que eu tinha para passar para vocês, que era muito importante. Então, vamos lá. Ó, já tem bastante curtida. Muito obrigada, gente. Então, vamos lá agora para a nossa querida aula. Vou compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Acredito que todos estão vendo. Bom, começando então as novas tecnologias em eficiência energética, eu vou falar a respeito do SCADA, mas antes de falar do SCADA, eu só queria me apresentar, então, assim, apresentar a minha experiência no mercado, a educação que eu fiz. Gente, eu sou formada em administração na SPM, e eu comecei ali lá nas experiências de mercado, no mercado de adquirentes, comecei na área de Change Management na Cielo. Depois saí da área de Change Management, fui para a Wake Creators. A Wake Creators era minha antiga Squid. Eu entrei na área de Business Intelligence, então aqui também a gente saiu lá da Cielo para entrar na Squid com a maior conta que eles tinham na época, que é a da Ambev. Também fui ali acompanhando todas as campanhas, também fiz alguns estudos de mercado com os influenciadores. Depois que saí da Wake Creators, eu fui para a Rede Globo.
em que lá eu entrei para o time de performance e insights. Eu era responsável por mais de 70% da receita de TV aberta de marketing deles, então era responsável ali pelo BBB, que está acontecendo agora, pelo The Masked Singer, de todas as novelas, desde o Vale a Pena Ver de Novo até a novela das 9, de filmes também, então era uma grande gama ali de programas. Saí da Rede Globo para ir para Stanford, a universidade. Então, lá eu fiz dois cursos totalmente opostos um do outro. Então, um curso que eu fiz foi o Lead Yourself and Others with the Enneagram. Aqui, na verdade, é mais um mapeamento de personalidade das pessoas. Então, isso é muito bom, você entender, assim, com quem você está trabalhando, até também o seu perfil. Assim, você consegue ali adquirir melhor, usufruir melhor da qualidade da pessoa para o seu trabalho. E também depois eu fiz uma aplicação de machine learning com Python, que aqui eu consegui explorar mais também a lógica do Python e do machine learning em Stanford. Saí de Stanford e vim aqui como na Inimentors Academy, como Head of Data Driven e Digital Marketing, que é por isso que estou aqui para falar com vocês sobre o Scada, que tem tudo a ver com Data Driven, tá? Nesses últimos dias, eu já vi já que o professor Fernando e o professor Eduardo já deram alguns spoilers ali do que é o Scada, mas primeiro a gente vai começar com o que é o Scada. Gente, o Scada nada mais é do que assim as primeiras palavras do que é a essência do Scada. Então, o Scada ele é o Supervisory Control and Data Acquisition, mais conhecido em português ali como Sistema de Controle e Aquisição de Dados. A função principal dele é coletar, monitorar e controlar dados e eventos em tempo real. Então, essa é a principal função do SCADA. Só que para o SCADA conseguir adquirir toda essa funcionalidade, ele precisa primeiro ter uma arquitetura por trás dele. Então, o SCADA, ele possui essa função, mas é que ele precisa ali de uma ajuda de outros equipamentos e de outra arquitetura por trás. Então, primeiro ali, a gente traz para vocês uma visão holística do que o SCADA precisa, do que está ao redor do SCADA. Então, primeiro, se a gente vê ali, se a gente lendo da direita para a esquerda, primeiro a gente tem a rede aqui é tudo aqueles equipamentos que o seu projeto tem. Aqui eu coloquei, por exemplo, inversores e sensores, mas também pode ser como bombas, baterias, slim drivers, pode ser também os equipamentos que o seu projeto precisa. Disso, a gente tem a conexão com o RTU e o PLC, que a gente vai falar também mais um pouco mais para frente. Do RTU e do PLC, que eles vão lá e eles capturam esses dados, por meio do protocolo de comunicação Modbus, ele se conecta ao SCADA. Não precisa, calma que a gente vai ver tudo no detalhe, aqui é só realmente para a gente entender ali quais passos a passos tem. E do SCADA a gente tem também o Data Lake, porque é uma grande quantidade de dados também que a gente consegue adquirir via SCADA, tá? E com toda essa arquitetura, a gente passa por os componentes principais da arquitetura. Então, o que a gente realmente precisa para fazer o SCADA acontecer? A gente precisa do RTU, que é a unidade terminal remota. Qual que é a função do RTU? É coletar os dados dos dispositivos de campo, aqui ele atua em tempo real, então tudo que está acontecendo lá no seu projeto, ele se espelha no RTU. Ele envia os dados para o SCADA e ele tem a comunicação via Modbus. O PLC ele é o controlador lógico programável. Ele basicamente faz ali a mesma função do RTU, só que o PLC ele é programável. Ou seja, a gente consegue enviar comandos também para os nossos equipamentos, via também ali uma linguagem de ladder, por exemplo, que a gente consegue ter. Ele é mais rápido do que o RTU também. A gente tem o software SCADA, obviamente é um componente muito principal, em que ele pega todos os dados do PLC e do RTU, ele consegue também executar alarmes, tendências e relatórios, e também ele tem o Data Lake, então ele utiliza bancos de dados bem estruturados com relação à sua operação. E a gente tem o HMI, que é a interface em homem-máquina. Aqui, gente, nada mais é do que o que o usuário final vai ver do seu SCADA. Então, por exemplo, aqui a gente consegue exibir os principais KPIs do seu
projeto, alarmes, também a evolução, por exemplo, de uma potência da planta. Então, aqui também é o que o usuário final ele vê. E também aqui a gente entra um pouco mais na prática, então, na verdade, nada melhor do que a gente pegar lá a teoria e a prática, então a gente vai falar bastante sobre esse projeto. Esse projeto aqui, ele é um projeto de Payday que a gente executou, que foi lá na usina de Pimental, no Rio Xingu. Aqui, gente, são 6 plantas fotovoltaicas, em que 2 são de solo e 4 são flutuantes dentro da água. Então, aqui também é uma tecnologia nova no mercado. Então, ano passado a gente estava na Distribuitec falando um pouco com os nossos fornecedores e também aí a gente falava um pouco do projeto e tudo mais, e eles falavam, gente, mas como assim? É uma planta dentro da água, é energia com água. Aí, né, logo pensei, assim, não falei, mas pensei, bom, ó, em 1930 lá, o chuveiro elétrico foi criado por um brasileiro, entendeu? Não nos subestime. Então, nada mais é do que uma planta fotovoltaica dentro de um rio, não é mesmo? Então, assim, a gente também conseguiu ali juntar a água com a eletricidade. E um ponto muito importante também com relação ao escada é que, deixa eu até pegar uma caneta aqui, um apontador de laser. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, nessa imagem aqui do meio? Essa estrutura aqui, gente, é o que a gente chama de cordão umbilical. É por ela que a gente tem 2 fios, um que passa energia e que o outro que passa os nossos dados. Então, é por conta dele que a gente tem a conexão com as plantas. Então, aqui a gente consegue puxar os dados e também enviar os dados via PLC, tá bom? E aqui também falando sobre toda essa estrutura, então aqui a planta também ele tem diversos equipamentos, então eles têm os Slim Drivers, que eles são responsáveis por movimentar as plantas ao decorrer do tempo do dia. A gente também tem os motores, a gente tem os inversores, a gente tem diversos equipamentos aqui que nos trazem também os dados. E como é que é esse fluxo de comunicação? Como é que acontece isso daqui? Então, primeiro, a gente tem os equipamentos da usina enviados para o PLC, então a gente já consegue capturar via PLC tudo o que está acontecendo em tempo real lá na usina, lá na planta. Depois a gente tem o PLC, ele processa essas informações e transmite via Modbus, então via aquele protocolo de comunicação que eu comentei anteriormente. Dessa transmissão, a gente vai para o SCADA, em que ele centraliza os dados, e o SCADA ele também ele consegue automatizar respostas e eventos, que a gente vai ver um pouco mais a respeito também mais para frente. E depois, os operadores, eles acessam o sistema via desktop ou dispositivos móveis. Então, isso aqui também é muito importante, porque os usuários finais, como os operadores, ou alguém também que esteja monitorando mais as plantas, ele não precisa estar em um lugar fixo, ele consegue ter mais flexibilidade no seu dia. Então, os benefícios do SCADA nada mais é do que o monitoramento remoto em tempo real. A análise de geração de energia é bem correlacionada com relação à gestão de alarmes e eventos. Então, também aqui os alarmes e eventos do SCADA, eles são super importantes, até por conta de segurança na planta. Então, foi como eu comentei, como a gente consegue movimentar as plantas no nosso projeto, às vezes a gente também tem um sensor que impede que a planta ela atinja um determinado ângulo, porque isso já põe em risco toda a planta daquele local. Então, por exemplo, se a planta ela chegar num determinado ângulo, ele já vai acionar já os scripts que a gente coloca, a programação que a gente coloca no PLC, e a planta ela volta para o seu local de segurança. Então, assim, a gente já consegue controlar ali direitinho para não dar para a planta ficar segura. E a gente também tem o armazenamento de dados para análises históricas. Aqui a gente vai falar mais também quando a gente falar de machine learning. E a integração com as redes inteligentes, as smart grids, que melhora a estabilidade e o fornecimento de energia. Gente, aqui a gente falou muito a respeito do PLC e também esse fluxo de comunicação. Mas a gente também precisa de algumas ferramentas e softwares que dão suporte a essas ações. Então, nesse projeto em questão, a gente usou ali o Master Tool.
O Mastertool, ele é um software de programação mesmo, então aqui a gente consegue fazer a programação dentro do PLC, então a gente tem as lógicas de controle, configuração de comunicação industrial e monitoramento de processos. Então aqui a gente consegue conectar também via Modbus no PLC, e aqui, como ele a gente consegue desenvolver lógicas, a gente também consegue, por exemplo, fazer a transformação dos dados, a gente consegue moldar os nossos dados dentro do Mastertool. Ou seja, a gente tem lá um inversor que ele está me dando uma unidade de energia, mas é que ela não está compatível com os demais equipamentos. Via Mastertool, a gente consegue já modelar esses dados para a unidade que eu quero e enviar ao SCADA já tudo certo. Então, a gente já tem já ali um parâmetro que a gente consegue fazer um padrão ali. Aí a gente também tem o monitoramento e diagnósticos em tempo real, que é super importante. E a gente tem a integração com o SCADA também, que o Mastertool ele consegue fazer essa integração. Mas também, para fazer essa integração, a gente precisa do Modbus. Gente, o que é o Modbus? O Modbus ele é um protocolo de comunicação industrial. Ele é uma comunicação bem simples, assim, ele é um código aberto, ou seja, você não precisa pagar, você não precisa ter, não há nenhuma taxa para você usar ele, ou não tem também licenciamento, não tem nada. Mas como é que ele funciona? O Modbus, gente, nada mais é do que uma hierarquia. Então, a gente consegue ver ali que ele segue um modelo mestre e escravo, que é chamado no mercado, mas é que agora também em versões modernas eles mudaram para cliente e servidor. Mas a gente colocou aqui para vocês terem esse parâmetro geral. O mestre, por exemplo, aqui no nosso exemplo, ele é o PLC. Então, o mestre, ele solicita e envia comandos para o escravo. Então, o escravo, ele recebe esse comando e ele envia uma resposta. Então, ele tem realmente essa hierarquia ali com relação aos equipamentos de mestre e escravo. Importante destacar também é o endereço único. O que acontece? Na planta lá que vocês viram, a gente tinha 6 plantas, e aí cada planta a gente tinha 2 inversores, então isso dá ali um total de 12 equipamentos só de inversores. E é muito importante cada equipamento ter o seu endereço único. Por que isso? Porque a gente pode configurar, a gente pode programar no PLC uma ação, então a gente tem que ser bem específica na ação. Então a gente quer, na planta 1 a gente quer voltar a planta para a sua posição. Então a gente tem que ser bem certeiro nisso. O Modbus ele tem 3 tipos. Ele tem o RTU, o ASCII, o TCP/IP. A gente vai focar mais aqui no TCP/IP, porque é o que faz a adaptação do Modbus para redes de internet. Então, é aquela que tem uma maior velocidade, uma maior flexibilidade. Aqui a gente usou o Modbus TCP/IP lá nas nossas usinas. Então, cada equipamento tinha um IP, que é o Internet Protocol. Então, com isso, a gente conseguiu também esse endereço único de cada equipamento e a gente conseguiu ali mapear o que era o que, bem certo, nessa comunicação ali que a gente tem. E depois a gente chega no Blueprint. O Blueprint aqui, a gente usou o Blueprint como software SCADA. Ele nada mais ele faz as funcionalidades do SCADA em si, então ele faz a supervisão, o controle e análise de dados. Ele também tem a integração com o PLC, o RTU, os sensores e sistemas de automação. As principais funções aqui, eles se espelham bastante no que a gente viu já lá dos benefícios do SCADA e das plantas. Então, a gente tem a supervisão e controle em tempo real do Blueprint. A gente tem a integração com os dispositivos industriais, então a gente consegue realmente conectar os equipamentos, a gente consegue conectar via protocolo do Modbus no SCADA. A gente tem a gestão de alarmes e eventos. Aqui no Blueprint, especificamente, a gente consegue, por exemplo, aquela questão que eu falei que as informações, às vezes, não vêm muito claras para o usuário final. Então, por exemplo, a gente tem um inversor, em que o inversor, às vezes, ele tem os status de ok, ou às vezes eles têm os status de falha de tensão. Ou seja, quando tem os status de ok, o Modbus ele retorna para a gente o número 3. Quando tem uma falha de tensão, ele retorna para a gente o número 5.
Então, para isso ficar muito claro para o nosso usuário final e para quem está monitorando também as plantas, aqui a gente também consegue, via VB.NET ou C Sharp, a gente consegue também fazer essa modelagem dos dados no Blueprint para que ele fique ainda mais elegível para o usuário final e para o operador, ou que é para quem também esteja ali mapeando a planta. Então, também a gente tem essa gestão de alarmes e eventos, e aqui, como o Blueprint ele tem ali a sua conexão com o PLC e também tem a conexão, e o PLC tem a conexão com os equipamentos, no próprio Blueprint a gente consegue fazer esse caminho reverso também. Então, ele não só captura as informações, mas é que ele também consegue enviar informações. Isso também é muito importante, porque se o operador ele quiser fazer uma manutenção nas plantas, então ele pode parar a usina ou as plantas no próprio Blueprint, no próprio SCADA, tá? E também tem interface web e acesso remoto. E agora a gente entra também numa parte muito importante, que é o armazenamento e o processamento de dados. Aqui dados é muito importante, porque está muito relacionado com o que a gente está vendo no mercado, que é o Deep Learning, Machine Learning, ou também a inteligência artificial. Então, aqui os dados para a gente, como é um projeto de P&D também, ele é muito valioso para a gente, os dados. E quando a gente estava lá configurando, testando, a gente optou pela configuração global que tem nas plantas, que é você armazenar os dados de segundo a segundo. Ou seja, a gente tem dados ali 7 dias na semana, todos os dias, 24 horas. Então, a gente está falando que em um dia a gente tem ali novas linhas no seu banco de dados estruturado. A gente tem mais de 86 mil linhas em um dia só. Então, assim, é uma grande massa de dados em que o machine learning ele consegue usufruir muito disso, porque como não tem falhas ali na sua capturação, então ele consegue ter uma margem de erro bem menor, tá? E com isso, a gente precisa do Data Lake. Gente, o Data Lake ele é o repositório centralizado de dados. Aqui eu vou dar só um overview realmente do que é o Data Lake para vocês. Ele consegue armazenar grandes volumes de informações brutas, então ele é ele tem uma escalabilidade e flexibilidade muito grande. A gente consegue chegar até em petabytes, por exemplo. Então, ele tem ali uma estrutura muito boa. Ele consegue armazenar dados de diferentes formatos. Então, por exemplo, os dados da usina, eles são dados estruturados, porque ele vem de umas tabelas estruturadas. Já se você tiver lá um arquivozinho JSON ou no Excel, ele já vai ser semi-estruturado. E se você tiver arquivos como, por exemplo, uma imagem que você captou na sua planta, aí já vai ser um banco de dados não estruturado, tá? Aqui também a gente tem integração com Big Data e Machine Learning, que foi o que eu comentei. E também a gente tem economia de custo. Então, com o armazenamento de distribuição na nuvem ou localmente em clusters. Como que fica o Data Lake e o SCADA? Então, aqui a gente já passa por um fluxo típico que funciona. Então, assim, primeiro, a gente coleta os dados. Então, foi como a gente falou, o PLC, ele coleta lá os dados de todos os equipamentos. Aí a gente tem o armazenamento de dados de tensão, corrente, temperatura, potência gerada. Aí depois a gente tem o armazenamento no Data Lake, então os dados do SCADA são enviados para o Data Lake na nuvem ou no servidor local. E também eles podem ser daqueles modelos que eu acabei de citar, que são de estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. Depois, ele faz o processamento e a análise. O Data Lake ele permite rodar algoritmos de machine learning para detectar falhas nos inversores e prever manutenções. A gente vai aprofundar também um pouquinho mais sobre isso, mas aqui é muito importante também essa parte. E análises históricas ajudam a identificar padrões de desempenho e otimizar a geração de energia. Como eu comentei, como a gente tem todo um pool de histórico no nosso banco de dados, a gente consegue ver o comportamento que a planta tem, por exemplo, ao meio-dia, não sei se o vento está muito forte um dia, então provavelmente vai ter um comportamento um pouco diferente. Então, isso também a gente consegue identificar. E depois a gente tem a visualização e relatório.
e relatórios. Os dados eles são processados e enviados para o dashboard de escada ou ferramentas de BI. Então, por exemplo, o Blueprint ele é um software que você consegue usar no próprio Windows. Então, você tem acesso ali, você tem acesso ao arquivo fonte do banco de dados. Então, por exemplo, o banco de dados do Blueprint, ele é um SQLite. Então, via DB Browser, você consegue ali ver toda a estrutura que você está coletando das plantas, e você também, via query, você consegue fazer as análises que você quer, os relatórios, e como isso está num banco de dados estruturado, isso permite com que você use ferramentas de BI mesmo, como, por exemplo, o próprio Power BI, que é uma ferramenta de modelação de dados que tem aqui no Windows. Então, você consegue também programar ele para ser ali em tempo real, e com isso você consegue conectar em outras ferramentas. E os operadores, eles podem tomar decisões baseadas em insights de longo prazo. Então, ali acabou aquele famoso achismo, sabe? Tipo, eu acho que isso pode acontecer. Então, você tem lá a visualização e os relatórios. Os benefícios do Data Lake em energia solar. Aqui, gente, a gente já está falando de armazenar os dados em larga escala. Ele permite análises avançadas e machine learning para previsão de falhas. Ele melhora a eficiência operacional ao otimizar a geração de energia. Facilita a integração de dados de escada com a plataforma de IoT e Cloud Computing. E garante a rastreabilidade de históricos detalhados dos dados da usina. Aqui a gente falou muito a respeito do machine learning. Então, por exemplo, aqui a gente já traz já mais como a automatização das indústrias. Então, foi como eu comentei, agora, depois do lançamento do ChatGPT, tu mais do que fala sobre inteligência artificial, deep learning, machine learning, e a gente consegue ver realmente que o mercado está tendo um movimento completamente voltado à inteligência artificial. E isso também a gente se espelha no mercado de energia. Então, assim, o machine learning ele pode transformar a automatização. Então, por exemplo, como eu comentei, o machine learning está totalmente voltado para os dados que a gente coleta ali ao longo do período do seu projeto, das plantas. Então, antes, a gente conseguia, por exemplo, fazer automação tradicional que operava. Então, a gente chegava lá no Master Tool, que é onde a gente consegue programar o PLC, e a gente fazia uma lógica tradicional. Então, se a pessoa, se o ângulo, se a planta chegar no ângulo aqui de risco, então você volta para o seu ângulo aqui de segurança. Depois do machine learning, então depois que o machine learning foi lá, roda os algoritmos, entende a sua necessidade, entende o seu comportamento, ele vai lá e ele já consegue fazer decisões autônomas. Ou seja, com relação a dados históricos, ele aprende o que aconteceu lá, vê que se continuar do jeito que está, provavelmente a planta ela vai atingir o ângulo de segurança, e ele já consegue parar. Então, ele já consegue, antes de atingir o ângulo, ele já consegue já tomar uma decisão autônoma ali. Isso tem uma aplicação de machine learning totalmente no mercado, e se faz um controle inteligente de processos. Então, é isso, os algoritmos, eles ajustam a velocidade nos motores, então pressão em tubulações, controle de produção, aqui ele já faz esse autoajuste. Aqui a gente consegue também otimizar a eficiência energética, então via previsões meteorológicas, que a gente também consegue esses dados. Então, se você está lá e junta o comportamento da sua planta junto com os dados de previsão meteorológica, o machine learning vai ter ainda mais dados de correlação. Então, com isso, ele consegue, por exemplo, fazer os ajustes de produção de energia em plantas fotovoltaicas, que aí ele vai lá, ele aprende em si qual que é a forma mais eficiente e também já faz a sua decisão. E tem a visão computacional para inspeção industrial. Aqui a gente sabe que com os drones e câmeras a gente consegue ter um parâmetro de visão que alguns operadores ou usuários eles não conseguem ter. Então, com isso, com os drones e as câmeras
E também com a inteligência artificial, a gente consegue ali fazer um inspecionamento de painéis solares, linhas de produção e redes elétricas. O que acontece também? Os painéis solares, eles estão ali no externo, né? Então, às vezes tem bastante sujeira que se implica totalmente na geração de energia. Então, nos drones, você vai lá, você consegue controlar remotamente, você consegue ver se precisa ou não de alguma manutenção nos painéis, tá? E falando um pouquinho aqui do futuro do SCADA e da automação inteligente também, a evolução do sistema SCADA, impulsionada por IoT e Machine Learning e Data Lakes, está transformando a automação industrial e a gestão de energia, tornando os processos mais inteligentes, eficientes e autônomos, que foi o que a gente acabou de ver. Então, cada vez mais o SCADA ele está ali na nuvem, ou seja, ele está disponível para fazer vários algoritmos, várias análises, e com isso, e com essa grande massa de dados, a gente consegue, por exemplo, fazer a inteligência artificial na automação industrial. Isso também está totalmente correlacionado. A gente também tem a automação energética mais eficiente e reduzindo os desperdícios e melhorando a sustentabilidade das usinas solares também. E com relação, e como agora também todos esses dados eles estão na nuvem, a gente também vai precisar de um avanço na segurança cibernética para proteção das infraestruturas críticas também, tá? Então, esse é o futuro do SCADA. O SCADA realmente é muito importante ainda ali para o setor energético e para as automações, principalmente o Data Lake agora, que a gente está usufruindo melhor desses dados, tanto para o Machine Learning quanto para o Data Lake. E aí o Mutinho aqui também, para fechar a aula, o Mutinho veio com insights, um highlight aqui para vocês, que o futuro da automação não é apenas reativo, mas preditivo e autônomo, tá bom? Muito bem, essa foi a aula do SCADA. Agora... Gente, agora a gente vai para o professor Paulo. O Paulo, ele vai dar aula para vocês de OpenDSS. Deixa eu puxar ele aqui. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Consegue me ouvir? Tarde. Sim, perfeitamente. Obrigado, boa, ótima apresentação. Vou compartilhar minha tela, tá bom? Me avisa quando vocês conseguem ver minha tela e quando eu posso começar. Estamos vendo. Gente, Paulo está nos Estados Unidos, então por isso que às vezes vocês estão vendo ali uma luz mais estranha, mas aqui está lá nos Estados Unidos, está aqui com a gente. Muito obrigada por participar, viu, Paulo? Eu que agradeço. Prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre o OpenDSS. Eu vou trazer hoje para vocês, pessoal, um pouco do que seria essa ferramenta, tá? Uma ferramenta hoje muito popular e muito importante no contexto brasileiro, vou entrar em detalhes sobre isso, e eu vou passar para vocês um pouco uma demonstraçãozinha do que ela pode fazer, tá? E depois alguns recursos que vocês podem utilizar depois para entrar e aprender mais sobre a ferramenta, ok? Talvez vocês que estão no 7º, 8º semestre do curso de engenharia, especialmente para quem faz engenharia elétrica, talvez usar essa ferramenta no TCC seja uma ótima opção, tá? Então vamos lá. Minha apresentação Paulo, aqui. desculpe, só te cortar aqui um pouquinho. Pessoal, quem levantou a mão aqui durante a sessão, eu peço para usar ali o campinho de perguntas e respostas, que é aquele PIR que tem um balãozinho ali de uma interrogação, para poder escrever o comentário ou a pergunta, e aí a gente passa aqui para os apresentadores, tá bom? Obrigado, Paulo, desculpe. Nada, que isso. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho, pessoal. Vou trazer aqui para vocês um pouquinho da minha história, falo um pouco do OpenDSS, tá? Motivos
pelos quais hoje o OpenDCS é a ferramenta de simulação de redistribuição mais famosa no Brasil, com certeza. Falar um pouquinho dos seus conceitos fundamentais, uma demonstração prática aqui com vocês, tá? Vou abrir vou abrir aqui a ferramenta e vou mostrar algumas coisas para vocês, uma aplicaçãozinha em eficiência energética, e depois onde vocês podem encontrar dicas, recursos e quais seriam os próximos passos para vocês aprenderem sobre o OpenDCS. Então, um pouquinho de mim aqui, eu sou formado pela Escola Politécnica da USP em 2015, fiz um ano de intercâmbio em Milão. Em 2015 eu fui, ali ganhei o prêmio de melhor aluno de toda a Escola Politécnica da USP, fiz mestrado também na USP, tá, em engenharia elétrica. O meu mestrado e a minha graduação foi tudo usando o OpenDCS. Vai fazer 10 anos que eu me formei, só de ver isso já assusta um pouco. Mas vamos lá, um pouco de experiência. Hoje eu trabalho no EPRI, que é o Instituto de Pesquisa em Sistemas de Potência aqui nos Estados Unidos, tá? É um instituto de pesquisa bem importante, renomado no mundo e assim, a gente trabalha para as distribuidoras de energia elétrica, tá? Os pontos que eu trabalho é hosting capacity, ou basicamente qual seria a capacidade da sua rede de distribuição em acomodar recursos solares, por exemplo, baterias, né? Todo mundo fala, vamos colocar, mas o quanto a rede hoje ela consegue acomodar, tá? Modelagem desses elementos, então eu fico na parte matemática de como descrever ele matematicamente, né? Então a gente faz simulações para prever esse comportamento deles. No ensino, eu hoje ajudo um professor na Universidade de Pittsburgh, a gente está dando um curso de sistema de potência lá, usando inteligência artificial para ajudar os alunos, né, a aprender mais rápido. E o que a gente está vendo é que, vamos lá, o ChatGPT é algo fantástico e eu recomendo vocês utilizarem com certeza, ok? Ensino também no MBA Distribuição de Energia Elétrica na USP e eu sou professor de cursos do OpenDCS pela USP. Aqui eu tenho o meu canal sobre OpenDCS, estou no EPRI, quase 10 anos de experiência, tenho o maior canal de YouTube sobre o OpenDCS. Eu tenho aqui algumas coisas de palestrar no OpenDCS, sou líder de treinamento do OpenDCS aqui na empresa. Eu também sou desenvolvedor do OpenDCS. Quem quiser me seguir no LinkedIn, está aqui um QR Code, depois vai aparecer de novo, tá bom? Eu sempre coloco informações de Python, de OpenDCS, coisas que possam auxiliar aí tanto os alunos, né? Algo que eu tenho bastante preocupação, porque eu gostaria de ter tido uma ferramenta como OpenDCS, Python e inteligência artificial quando eu estava fazendo a graduação. E hoje vocês têm toda tudo isso disponível para vocês, tá? Vamos lá. O que é o OpenDCS? Eu coloquei essa foto aqui, tá? É o transformador que alimenta a minha casa lá no Brasil. Eu vim de Itaquera, perto do estádio do Corinthians. Eu gostava de colocar aqui na minha apresentação minha foto com a camisa do Corinthians, mas eu deixei para lá. E não sei se vocês sabem por quê. E aqui está um transformador, por exemplo. Qual que é a ideia do OpenDCS? É poder pegar essa infraestrutura que a gente tem de distribuição, que é algo fundamental para essa indústria de energia elétrica, né? Porque é ela que pega a energia da transmissão e traz até os usuários, né, finais. Então, ela, querendo ou não, é uma infraestrutura importantíssima para isso. E a gente precisa, então, poder fazer previsões ou estudos com essas redes para saber o quanto a gente precisa para expandir essa rede, para saber se a minha rede, do jeito que ela foi projetada, ela vai receber, né, vai aguentar receber um sistema solar, uma bateria. Então, a gente precisa, de certa forma, conseguir modelar esses equipamentos de forma computacional para a gente poder fazer esses estudos. Então, o OpenDCS é isso, é uma ferramenta que faz simulações das redes de distribuição, tá? Então, aqui, sendo um pouquinho mais preciso, é no domínio da frequência. Então, para quem fez circuitos elétricos, no mundo fasorial, ok? Naquele fasorzinho bonitinho. O OpenDCS, ele não trabalha no domínio do tempo. Então, para quem está fazendo a graduação, provavelmente teve aquela matéria de transformada de Laplace, né? Lembra que a transformada de Laplace, você pega qual que seria a resposta de uma fonte, a resposta livre forçada. O OpenDCS não pega a livre, ele não pega o transitório, ele só pega as condições permanentes, tá? Então, esses são detalhes, provavelmente vocês lembram mais do que eu aí dessa parte. Enfim, o OpenDCS, então, é um software para distribuição de energia elétrica no mundo fasorial e baseado em linhas de código. Então, aí que fica talvez um pouquinho de
de preocupação, porque você precisa escrever, não é colocar os objetos assim numa telinha, você escrever em comando, eu vou mostrar isso para vocês, e vocês vão ver que não é tão complicado, tá? Porque o OpenDSS é open, então aqui eu tenho uma lista com 7 itens, a gente pode ler depois aqui para quem tiver mais interesse, um documento que a gente escreveu, mas basicamente aqui, como a WEPRI é uma empresa sem fins lucrativos, um dos nossos objetivos é trazer benefício ao público. E o OpenDSS, sendo uma ferramenta open source, ela realmente traz benefício ao público, tá? A gente pode ver isso no exemplo do Brasil, que eu já vou falar com mais detalhes, tá? E aí tem outras coisas aqui que entram nesse contexto, por que open, por que de graça, tá? E aqui é só uma lista que eu vou deixar para vocês, mas fundamentalmente é trazer benefícios ao público e encorajar trabalhos colaborativos e trazer a universidade, dar acesso à universidade para poder fazer também estudos, né? Então, como é uma ferramenta open, fica muito mais fácil para qualquer um utilizar ela e fazer estudos com relação às redes de distribuição, tá? Quando a gente fala quais são as características fundamentais da ferramenta, e essas são as características que levaram o Brasil, por exemplo, a ANEEL, tá? Selecionar essa ferramenta para fazer o cálculo das perdas técnicas. O primeiro, e acho que muito importante, como eu comentei, é a licença de código livre e aberto. Livre é que você pode usar da forma que você quiser, pode colocar dentro da sua solução como empresa e vender, não tem nenhum problema. E aberto é porque o código é aberto, você consegue verificar qual é a implementação que existe para poder, então, rodar ali os estudos e a modelagem e tal. Ele faz simulações que são quase ao longo do tempo, são quase estáticas, tá? Isso aqui é importantíssimo quando você pensa em integrar uma energia solar. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Imagina só quando você tem aí a sua rede de distribuição, você na sua casinha, em geral, né? Vamos imaginar 10 anos, 15, 20 anos atrás, você consumia mais energia na sua casa quando você chegava nela e tomava banho, porque o banho ali era por meio de um chuveiro elétrico, ok? Então, você consumia um pouquinho de energia no começo do dia, no meio do dia provavelmente você estava trabalhando, né, em geral, tá? Estou dando um caso médio aqui. Todo mundo chega em casa depois das 5, e aí você tinha o maior consumo de energia elétrica daquele circuito, né? Aí você diz o seguinte, não, vamos colocar bastante energia solar, e vamos ver o que muda nisso, né? Aí você percebe que a energia solar, quando ela está realmente ajudando, fornecendo energia, ela vai estar fornecendo em momento do dia que talvez não tenha ninguém em casa para consumir, né? E aí você, então, começa a ter uma questão muito interessante, você vai ter muita potência, muita potência gerada, né, no instante específico, pelos PVs, que não existe ninguém para consumir. Isso, então, onde começa a ter problema. E você vai ter ainda aquele consumo total, aquele consumo alto no final do dia, quando você não tem energia solar. Então, não tem coincidência entre a energia solar e o consumo da sua casa, tá certo? Então, você tendo a capacidade de fazer simulações que conseguem capturar essa variação ao longo do tempo, traz bastante benefício para entender qual é o impacto, né, de todos esses equipamentos que estão chegando na rede, nas redes de distribuição, tá? Então, aí tem outros fatores importantes aqui que vocês, talvez o mais importante para vocês, o software ele não utiliza por unidade, para quem faz engenharia elétrica, com certeza aprendeu o que é PU e aprendeu o que é componentes simétricas, né? A gente fazia os cálculos tudo utilizando PU e componentes simétricas. O OpenDSS em si, ele não utiliza isso dentro do seu cálculo, tá? Ele consegue trazer como informação e resultados em PU, mas não utiliza dentro dos cálculos. E uma coisa importante, ele consegue modelar qualquer tipo de transformador. Então, se você for para São Paulo, por exemplo, lá naquele transformador que eu mostrei para vocês, ele tem uma conexão especial, né? A gente não aprende isso na graduação. E aí o OpenDSS, então, consegue fazer essa modelagem e consegue, então, de forma mais precisa, né, modelar essas redes de distribuição que são bem desbalanceadas, apresentam esses equipamentos um pouco mais complicados, né, em geral por questões econômicas, né? São Paulo estava crescendo muito rápido, então como que eu consigo colocar uma rede trifásica aqui com menor custo possível? Então vamos colocar um transformador assim, enfim. Então essa ferramenta ela consegue fazer isso.
Vamos agora falar um pouquinho dos números, né? O OpenDSS é realmente um fenômeno aí no mundo, tá? A gente tem hoje quase 200 mil downloads para uma ferramenta de sistema de potência, que é um nicho do nicho ali, da engenharia elétrica em distribuição. O Brasil em si é o segundo colocado em número de download. Eu vou mostrar o motivo disso. O motivo foi em 2014, tá? Eu estava ali indo para o meu último ano de graduação. A ANEEL soltou uma nota técnica dizendo que ela faria o cálculo das perdas técnicas regulatórias de todas as distribuidoras utilizando o OpenDSS. Quando aquilo aconteceu, você percebe um aumento significativo de downloads aqui da ferramenta em si. E eu, por muita sorte, eu estava indo para a graduação. O VP aqui, o vice-presidente do EPRI, contatou meu professor Nelson Kagan e pediu um aluno, e o professor me escolheu, eu vim aqui fazer estágio e aqui estou até hoje, tá? Então, às vezes, a vida dá um pouquinho de sorte para gente. Enfim, o Brasil é o segundo colocado hoje, né? 28 mil aí downloads, pertinho já dos Estados Unidos. E hoje o Brasil realmente é uma potência em download e utilização da ferramenta, e como eu disse, é por conta da ANEEL fazer a escolha do OpenDSS para o cálculo das perdas técnicas regulatórias. E os motivos, você pode ver aqui, eu tenho um vídeo no YouTube que tem o responsável da ANEEL, o Luiz, que comenta todos esses itens que eu estou apresentando para vocês, a empresa que a gente trabalha, que é importante, a gente sabe que ela não vai desistir do OpenDSS, coisa nesse sentido, aberto e livre, perpétuo, performance estável, e consegue modelar recursos energéticos distribuídos. Então, você consegue ter o responsável da escolha pelo OpenDSS, que é o responsável da ANEEL, né, comentando para a escolha, tá? Se eu fosse fazer download hoje e instalação do OpenDSS, basicamente digitar OpenDSS no Google, provavelmente você vai achar meus vídeos no YouTube, mas lá também você vai achar o link, né, para poder fazer o download da ferramenta, tá? Quando você faz o download, você então vai ter, isso aqui eu vou abrir com vocês, você vai ter uma pasta dentro do seu computador, né, Program Files, ou arquivos de programa, se seu computador estiver em português, e aí lá você vai ter a pasta do OpenDSS com várias informações aqui que são importantes. A gente vai abrir aqui e pegar um exemplo aqui de um alimentador para rodar junto com vocês, mas aqui é só para deixar aqui, eu acredito que vocês vão ter acesso a essas apresentações, então aqui fica mais interessante para vocês depois poderem acompanhar, tá bom? Eu gostaria, talvez, de caminhar aqui nos conceitos básicos, e aí eu abro um pouquinho, se tiver alguma pergunta e alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade, se não, continuo, tá bom? Sem nenhum problema. Mas eu vou aqui continuar nos conceitos básicos, tá? Falar um pouquinho mais da ferramenta, você pode usar ela de duas formas diferentes. Uma seria através da versão gráfica aqui dela, né? Gráfica no sentido que você tem um programa que você abre e aí você digita aqui linhas de comando nele para definir o circuito. Eu vou fazer isso com vocês hoje, tá? Então, aqui é uma forma de você utilizar a ferramenta. A segunda forma, e a forma que eu acredito que é a mais poderosa, é usar a ferramenta por meio de uma linguagem de programação. Ou seja, você é o usuário, tá? Que vai estar lidando com uma linguagem de programação, vamos imaginar o Python, e por meio dessa sua interação aí com o Python, você consegue controlar o OpenDSS. Então, na verdade, como usuário, você vai estar mexendo em Python, tá? Mas no final das contas, você vai estar controlando o OpenDSS ali por trás dessa programação. Eu vou mostrar um exemplo para vocês já já. Então, aqui, se eu pego, né, a minha versão gráfica, se faz sentido, até na outra também, mas quando eu penso no OpenDSS, eu posso pensar em etapas. Primeiro, eu defino o meu circuito. Definir o circuito é você adicionar linhas de comando que vão adicionar elementos na rede. Então, vamos lá, eu vou adicionar agora uma linha, tá? Que vai do poste tal ao poste tal. Depois disso, nesse poste tem um transformador. Então,
novo transformador, tá? Depois esse transformador alimenta uma casinha, por exemplo, por um segmento de, né, um ramal, você coloca lá o ramal, e aí você coloca a casinha e você vai colocando por meio de comando, você vai adicionando o circuito. Depois você tem configurações para que tipo de simulação você vai fazer. O que eu quero fazer é uma simulação de fluxo de potência para eu saber qual que são, né, naquela condição específica de carga, vamos imaginar 7 horas da noite, qual que é a tensão, a corrente, a potência que está ali no meu circuito, ok? Eu posso talvez escolher fazer um estudo de curto-circuito. Se, por exemplo, uma árvore caísse nesse trecho de linha, qual seriam as correntes de curto-circuito, como que meus elementos de proteção deveriam atuar, então você consegue alterar o tipo de simulação. Você resolve essa simulação e depois você consegue observar resultados, tá? Aqui o que eu tenho são basicamente resultados do fluxo de potência, então eu consigo olhar para uma linha, né, que está entre 2 postes, por exemplo, quais são as tensões que eu tenho nela. Eu consigo olhar qual que é o perfil de tensão do meu circuito. O perfil de tensão basicamente é no eixo Y, o nível de tensão, e no eixo X, a distância do início do alimentador. Então, em geral, por exemplo, o que eu mostrei para você, o meu transformadorzinho lá da minha casa, que alimenta a minha casa, eu peguei, né, os dados lá da minha rede, que é tudo público, se você for na ANEEL, eu percebi que a minha subestação está a uns 4 quilômetros da minha casa. A minha casinha está quase no final do alimentador. Então, no final do alimentador, em geral, a tensão ela flutua mais. E aí você consegue observar isso pelo perfil de tensão, tá? Eu consigo ver o mapa da rede, tá? Ver como que funciona mais ou menos. Aqui é o início do alimentador, como que está cada coisinha. Eu consigo ter relatórios em arquivo texto, dizendo quais são as tensões, potências, correntes, perdas, etc. E eu também consigo, se eu fizer uma simulação ao longo do tempo, eu consigo também verificar como se comporta essas grandezas elétricas ao longo do tempo, tá? Agora, se eu for pensar em expandir a utilização do OpenDSS por meio de uma linguagem de programação, e aqui eu estou mostrando o Python, que se eu fosse aqui para vocês sugerir algo que seja muito importante para a carreira de vocês, tá? Se alguém ainda utiliza MATLAB e não tem uma razão específica para não usar Python, tá? Talvez você tenha aí tá usando MATLAB, tem alguma coisa muito específica que você tem que usar o MATLAB. Se você ainda está usando o MATLAB para algo que você poderia fazer em Python, eu recomendo migrar para Python o mais rápido possível. A inteligência artificial conversa em Python. Todas as vagas de emprego que eu olho por aí conversam em Python. Tudo que você vê de desenvolvimento hoje, até de ferramentas comerciais, estão em Python. Tá? Eu poderia ficar quase 1 hora falando de Python aqui para vocês, porque vocês deveriam aprender Python de qualquer forma. Enfim, vamos voltar para o ponto aqui. A gente tem um pacote em Python que faz a interface com o OpenDSS. Tá? Então, uma interface que eu criei faz 5 anos. Ela hoje tem, acho que mais de 40 mil downloads. A gente utiliza ela aqui dentro do app. Tem vídeos no YouTube, né, ensinando como você pode utilizar ela, etc. Tá? Ela está bem aí utilizada pelos usuários do OpenDSS. Aqui é um exemplo que eu tenho. O OpenDSS então, é uma ferramenta para mim que eu consigo imaginar ela como apenas fazendo 3 coisas importantes para mim. Primeiro, sendo capaz de modelar minha rede elétrica, tá? Então, eu consigo pegar um alimentador e modelar no formato OpenDSS. O OpenDSS consegue fazer o estudo para mim, ou análise de fluxo de potência, curto-circuito, e o OpenDSS consegue me fornecer resultados. Pensando nesses 3 pontos que o OpenDSS pode fazer, eu consigo, então, utilizar uma linguagem de programação, por exemplo, aqui o Python, para fazer qualquer tipo de algoritmo que eu quero. O algoritmo que eu estou mostrando aqui para vocês, basicamente, é o algoritmo de cálculo de capacidade de acomodação. Então, imagina você tem uma rede, alguém, um cliente, né, da distribuidora chega e fala assim, ó, distribuidora, naquele endereço eu quero conectar 4 megawatts de sistema fotovoltaico. A distribuidora precisa pegar aquilo e ela vai fazer um estudo. Ela vai verificar, minha rede tem a capacidade de receber esses 4 megawatts? E aí, se não, ela precisa propor soluções. Enfim, no final das contas, em geral, ela chega para o cliente e fala, ó, tudo bem, você pode conectar esses 4 megawatts, mas eu precisaria fazer algum tipo de melhora.
esse estudo que eu estou mostrando aqui para vocês, basicamente, ele encontra qual que é a capacidade que a rede tem. Então, se eu rodo esse estudo e aí o resultado diz, ó, a capacidade que eu tenho é de 2 megawatts, isso significa que os 4 megawatts que o cliente pediu, não consigo acomodar. Eu vou precisar fazer alguma melhoria na rede para chegar lá. Agora, se esse estudo me dá 6 megawatts, eu posso chegar para o cliente e falar, não, beleza, pode colocar aí sem nenhum custo, porque minha rede hoje tem capacidade de 6 megawatts naquele ponto específico, tá? Então, basicamente, esse estudo, o que ele faz? Se eu fosse trazer aqui para você de forma simplificada, eu escolho aquele lugar na minha rede elétrica. Eu coloco um geradorzinho bem pequeno, ok? 100 kW, por exemplo. Faço fluxo de potência, que é para pegar as tensões, correntes e tal. E aí eu pergunto, ó, nesse resultado que eu tenho de tensão, corrente e potência, eu estou violando algum limite operacional da minha rede? Tensão, potência, corrente? Não estou. Então vamos aumentar de 100 para 200. Faço o fluxo de potência de novo, recebo o resultado, faço a mesma pergunta, estou violando? Não estou. E eu vou aumentando esse tamanho, vamos imaginar que eu chego em 1.000, 2.000. E aí, quando eu recebo o resultado e vejo que aí eu violei os limites operacionais, eu digo, ó, a capacidade desse local, dessa rede, é de tantos megawatts, tá? Então, isso eu fiz tudo em Python. Você pode aqui ter o QR Code, tá bom? Quem for fazer TCC e quiser fazer algo nesse sentido, aqui é um ótimo start, né? Início aqui para vocês, tá? Tem um QR Code que a gente apresenta e fala com mais detalhes e tal, ok? Então, eu estou fazendo todo esse algoritmo em Python. O que a ANEEL faz para calcular as perdas técnicas da distribuidora, basicamente é um código que eles têm, que roda o OpenDSS por trás. A linguagem de programação que eles utilizam lá, acho que é o C#, tá bom? É bem antigo. Mas, enfim, é o mesmo princípio. Você tem o seu algoritmo que controla o OpenDSS. E aí eu venho para esse slide, que você pode usar para controlar o OpenDSS diversas linguagens de programação. E eu mencionei Python, porque a Python aqui, se eu olho no Top Programming Languages em 2023, você vai ver que Python é a principal, pessoal. E precisa saber. Você pode saber outras, não tem nenhum problema, mas Python é talvez aí a linguagem de programação básica, que você precisa saber para fazer coisas de automação, né, automação rapidinho, e receber coisas da inteligência artificial, porque às vezes você pede alguma coisa para o ChatGPT, ele te dá alguma coisa e fala, não, mas me dá o código Python, vai. Daí você pega o código Python e trabalha um pouquinho ali para deixar do jeito que você quer. Beleza? Então, antes da demonstração, eu tenho, acho que uns 20 minutinhos, consigo passar aqui de forma tranquila. Não sei se vamos abrir para alguma pergunta, se existe alguma pergunta, se não, eu vou continuando aqui, tá bom? Eu vou só abrindo aqui meu computador. Por enquanto não há, pode continuar. Maravilha. Então vamos lá, eu vou, pessoal, abrir a minha ferramenta, tá? Eu vou aqui abrir o meu OpenDSS. Esse aqui é o meu programa. Eu vou só fechar aqui, talvez, qualquer estudo que eu estava usando antes. Então, deixa eu fechar todas os Windows. Então, esse é o programa que eu tenho, que eu vou utilizar aqui para poder fazer a modelagem, tá? Eu vou, a princípio, ok, tudo bem aqui. Eu vou voltar para a minha apresentação e vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho um exemplinho aqui, que eu vou modelar no OpenDSS. Eu tenho basicamente um equivalente, que seria um gerador, tá bom? Esse equivalente, desculpa, é solidamente aterrado, tá? Ele não tem nenhuma impedância. Ele conecta a uma barra A, tá? E aí da barra A eu conecto uma linha até a barra B, e da barra B eu conecto a carga. E aqui são informações, vocês provavelmente estão, para quem faz engenharia elétrica e fez sistemas de potência, provavelmente chamado SysPot 0, SysPot 1, vocês devem ter visto isso. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, eu vou, em linhas de código, eu vou definir esses elementos aqui no OpenDSS, tá? A gente sempre começa com o comando clear para limpar qualquer tipo de coisa na memória, tá? E o primeiro equipamento que a gente sempre precisa adicionar aqui é um elemento circuit, que seria o nosso TVNAND equivalente, né? Que pode representar o início do alimentador, a subestação, ou qualquer equivalente que dali para frente eu quero modelar a minha rede, tá? Então, eu vou colocar aqui nosso equivalente, então chamado circuit. Eu vou chamar de cir. E aí eu preciso colocar alguns parâmetros aqui para ele, para descrever basicamente as coisas que eu tenho definido aqui. Então, a primeira delas eu vou definir aqui que a minha tensão de fase é 127. Então, eu vou fazer base
kV, tá? Que seria o comando que eu utilizo para isso. Como a tensão de fase é 127, eu vou colocar a tensão de linha de 220, aqui é em kilovolts, então eu coloco 220. Eu vou colocar qual barra eu estou conectando, então bus 1 seria em que barra eu vou conectar. E aqui vocês vão ver que eu estou conectando na minha barra A, tá? E como ele é um modelo ideal, eu vou colocar Model Ideal, tá? Então, aqui seria a definição do meu elemento circuit, está vendo tudo com linhas de comando. Depois eu venho e vou adicionar minha linha, line, vou chamar de L. E aí, essa linha está conectada, bus 1, entre a barra A e a bus 2 entre a barra B, tá bom? E aí eu tenho aqui alguns valores de sequência positiva e sequência negativa dessa linha. Então, sequência positiva eu vou ter R1, tá? Então, talvez aí alguns de vocês não fizeram engenharia elétrica, talvez não estão aí, talvez, habituados com isso, tá bom? Não tem problema, mas aí meu objetivo aqui é poder trazer para vocês a ideia de como constrói aqui o nosso circuito, e eu vou para o R0, e assim por diante, tá? Então, eu estou construindo o meu modelo elétrico em linhas de comando, tá? Eu vou aproveitar para a gente não perder muito tempo, eu vou pegar aqui o meu código, tá? Só vou fazer uma coisinha antes. Vou aqui. Então, tenho clear, o clear all, coloquei meu equivalente, coloquei aqui a minha linha com as informações que eu peguei lá, tá bom? Coloquei a minha carga com as informações que eu também tenho aqui do meu slide. E aí eu coloco comandos auxiliares aqui, de novo, detalhes, pessoal, tem um canal no YouTube, pode me procurar, tá bom? Mas o que importa aqui, eu vou selecionar todo mundo, vou apertar o botão direito do mouse e vou apertar esse carinha aqui, ó, do Selected. Quando eu faço isso, calma aí, acho que eu só fiz alguma coisa aqui, deixa eu só... Maravilha, roda esse cara. E aí você vai ver aqui do lado que eu tenho todos os resultados de fluxo de potência. Eu posso vir aqui, por exemplo, show, line neutral nodes. Deixa eu só fazer aqui. Então, por exemplo, eu tenho quais são os resultados de tensões, tá? Para minha barra A e barra B. E olha só que interessante, aqui eu tenho um resultado trifásico. Então, se você tiver numa linha de distribuição, você sabe que do seu transformador para sua casa, você recebe duas fases e um neutro. Ok? Então, o OpenDCS, ele consegue te dar isso, porque ele modela a rede de forma trifásica. Um outro software que você pode ter usado de transmissão, eles não fazem isso. Okay? Tá? Então, essa é uma grande diferença aí dos softwares de distribuição que precisam ser capazes de fazer esse tipo de modelagem, tá? Então, aqui, pessoal, a gente consegue, por exemplo, pegar aquele modelinho, trazer para cá e observar resultados. Então, vem aqui. Qual que é a potência que tá fluindo nessa minha rede? Se no meu circuito aqui, a minha carga, ela tinha 100 kW, tá bom? Com fator de potência 0,92, aqui tá 100 kW. Fator de potência 0,92. Ah, mas qual que é a perda do circuito? A perda do circuito está aqui. Ah, mas qual que foi a potência no início do meu circuito? Está aqui, no início do meu circuito. Quanto passa pela linha? Está aqui, tá? Então, você consegue ter uma visão geral de como se comporta a sua rede, beleza? De novo, a ideia aqui é eu demonstrar um pouco para vocês, ok? Não espero que a gente termine aqui a nossa aula e você já consiga fazer isso tudo que eu estou fazendo, tá? Ok? Agora, vamos lá. Vou mostrar para vocês uma aplicaçãozinha em eficiência energética, né? A gente pode pensar eficiência energética também, a inclusão de esses recursos energéticos distribuídos na sua rede, porque, a princípio, se você está consumindo energia, né? E você tem, talvez, um gerador perto da sua casa, né? Se você pensar de forma bem simples, você está dizendo, pô, eu estou consumindo e aqui está gerando, é mais eficiente eu receber energia desse gerador do que do início do alimentador.
Porque do início do alimentador, essa energia precisa transitar ou fluir por todo o circuito, aumentando as perdas elétricas, que são a questão de lei de Ohm, né? Tem aumento ali da corrente, porque a gente tem que alimentar toda a parte reativa da rede, que são motores, etc, etc. Então, é mais eficiente você conectar gerações perto do consumidor final, né? Lógico que eu posso abrir de novo aquela conversa de isso é verdade? Nem sempre. Porque se você pensa em conectar geração solar, quando você consome, quando a energia solar gera, pode ser que eu aqui não estou consumindo. E quando eu consumo, você não gera. Então não tem esse link muito direto, ok? Dependendo do alimentador, da configuração das cargas, como elas se comportam. A questão da distribuição ela é complexa. Então, por isso que é difícil tirar uma conclusão do nada, tá bom? Mas, enfim, vocês perceberam que se quando eu gero com a energia solar não tem ninguém para consumir, toda essa energia volta para a rede. Ok? E aí tem que navegar, transita tudo e tem perda elétrica. E aí, quando eu estou consumindo não tem ninguém para gerar, também tem perda elétrica. Então, colocar geração distribuída aumenta as perdas elétricas? Tem que analisar. Pode ser que sim, pode ser que não. Beleza? Mas, enfim, vou mostrar aqui um caso para vocês, colocando uma geração distribuída na minha rede, e aí a gente consegue dar uma verificada no que a gente tem como resultado, tá? O que eu vou fazer vou pegar um alimentador disponível lá na pasta do OpenDSS, vou fazer isso com vocês, vou escolher um arquivo que eu vou trabalhar, tá bom? E aí eu vou ter aqui 2 arquivos que a gente vai começar a utilizar como caso base. Então, vamos lá, comigo aqui, pessoal, eu vou abrir minha pasta do meu computador, tá? É em inglês, então talvez os nomes sejam um pouquinho diferentes aqui, ó, você vai aqui em C, tá bom? C2 pontos, você vai achar aqui Program Files, no Windows em português vai estar arquivos de programa. Você clica aqui e vai em OpenDSS, tá? Se você fez o download da ferramenta, você vai ter acesso a essa pasta. Nessa pasta, eu vou ir nesse I3E Test Cases, tá? E aqui eu vou pegar o meu 123, tá? Vou pegar esse cara, copio e vou colar no desktop, para ficar mais fácil para mim, ok? Então, aqui está no desktop, eu colei aqui. E aí, o que eu fiz foi, basicamente, criar alguns arquivos que eles vão estar na minha apresentação, que são esse simulação estática e esse aqui, simulação temporal, tá bom? Então, eu criei aqui ele para vocês podem, então, depois criar o mesmo arquivo. Tá aqui, ó, o arquivo simulação estática. E aqui o simulação temporal, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu OpenDSS, vou abrir o meu arquivo simulação estática, e esse arquivo simulação estática, basicamente o que ele está fazendo é o seguinte, nessa primeira linha, pessoal, a gente está carregando toda a minha rede, que está nesse arquivo i3E 123 master, através do comando compile. Então, quando eu uso esse comando compile, o que eu estou fazendo é indo aqui nesse meu arquivo master, estou carregando tudo que eu tenho aqui. E o que eu tenho aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, é a definição da rede. Então, eu tenho aqui uma rede que tem 123 barras, aqui eu tenho todas as minhas linhas, eu tenho bastante linha, aí eu tenho chaves, eu tenho transformadores, capacitores, reguladores e cargas, ok? Então, aqui é onde eu carrego toda a minha rede, e aqui, depois, eu só tenho comandos de solução, tá? Então, eu consigo, por exemplo, vir aqui no meu OpenDSS, rodar esse cara, e aí eu falar, eu quero verificar qual que é o perfil de tensão da rede. Se eu venho aqui em Profile, eu posso verificar, ó, se eu olho no início do alimentador, essa seria a minha tensão, eu vou chegando no final do alimentador, por questões da lei de Ohm, né, você vai tendo queda de tensão, e a sua tensão vai diminuindo, porém, no meio do seu alimentador, você tem um equipamento chamado regulador de tensão, que é um autotransformador, que basicamente ele altera a relação de transformação do seu transformador de forma automática, e aí eu consigo ter, então, meu perfil de tensão com quebrou aqui o perfil de tensão, talvez às vezes eu esqueça as palavras em português, tá? Mas aí, enfim, você tem aqui o seu perfil de tensão continuando aqui por conta desse equipamento, tá bom?
Beleza. Eu olho essa condição, tudo bonitinho. Agora imagina só, para esse momento, nesse momento, imagina você tendo um gerador que está conectado na barra 108. Eu vou pegar aqui para vocês o plot, circuito. Então, que você tem, não, como está o seu circuito, e aí imagina aqui que eu tenho, talvez alguém conectou, eu não lembro muito bem a barra que eu coloquei. Eu coloquei por aqui o gerador, tá bom? Barra 108, depois eu até tento marcar ela. Se eu tiver um gerador aqui, né, que ele pode, por exemplo, ter um tamanho de 6 megawatts. Então eu venho aqui e vou falar, eu queria saber como que esse meu perfil de tensão, deixa eu só guardar para vocês o anterior, plot, perfil, então tá aqui. Se eu venho aqui e coloco um new generator, eu preciso falar em inglês aqui, tá? Generator, aí kilovolt 4.16, eu já sei o da rede, e aí eu coloco aqui que está conectado bus 108, e aí o KW eu vou colocar 6.000, tá? 6 mega, tá bom? E aí fator de potência unitário. Olha só, a minha potência total que o meu alimentador entrega para as cargas e as perdas está em torno de 3.6. Então, eu estou colocando um gerador que vai ser capaz de alimentar todas as cargas, tudo a perda, e ainda vai voltar a potência para a subestação, ok? Se eu venho nessa condição, eu coloquei um cara gigantesco. E olha aqui o perfil. Você vai ver que o perfil começou a ficar diferente, pessoal. Eu não vou dizer aqui se já tem impacto negativo ou não, mas você percebe que o perfil de tensão mudou o ângulo. Eu posso ficar aqui 20 minutos falando da lei de Ohm, como a corrente agora está naquele sentido, a tensão, queda de tensão ao contrário, tudo que a gente vê em circuitos elétricos, tá bom? Então você vê que dá para trazer tudo que a gente aprende na graduação, de certa forma, para aquilo que a gente está estudando. E engenheiros de distribuidores fazem basicamente isso que eu estou fazendo aqui, tá? Você percebe que teve um impacto, né? Eu coloquei 6.000, tá, que tem um impacto, talvez problemático, talvez não seja, isso aí eu não vou entrar no mérito aqui, mas você percebe que agora, com os seus 6 megawatts de geração, ele está fornecendo potência para todas as cargas, para as perdas e mandando de volta, tá? Talvez seja um problema esse tamanho. Agora, se você vem e, na verdade, você coloca, pô, eu não vou colocar 6.000, talvez eu vou colocar na minha rede 2 mega, tá? Então, chego lá, aí você fala, opa, pô, o perfil não mudou tanto. E se eu olhar essas perdas aqui para vocês vão ver que eu diminui as perdas. Por que eu diminui as perdas? Porque agora eu tenho um gerador no meio do circuito, fornecendo energia para as cargas, essa energia que chega, a potência que chega, vou falar de potência aqui, que eu estou olhando uma foto, né? Essa potência que está chegando nas cargas está saindo desse gerador. Beleza? Então, você diminui as perdas elétricas. Perdas técnicas. Eu poderia olhar aqui e mostrar isso para vocês. Então, a questão aqui é, como um engenheiro de distribuição, vamos imaginar, ele precisa ter que fazer essas análises para verificar se o que está sendo pedido é possível colocar na rede. Porque, lembrando ou não, essa rede que a gente tem hoje, ela foi projetada ao longo dos últimos 100 e poucos anos, com o objetivo de atender os consumidores por meio das subestações, ou seja, a potência elétrica, por design, ela deveria fluir da subestação para as cargas. Aí, quando você começa a colocar gerações no meio desse processo, que excede o que a carga precisa, você começa a ter fluxo no outro sentido. E, às vezes, talvez não foram projetados para isso. Então, precisa ter estudos e verificações para poder dizer quanto que cabe, tá bom? E lembrando aqui, o que eu mostrei aqui para vocês é um instante específico no tempo, é uma foto. Está coincidindo a geração máxima com a carga mínima, etc., isso aí a gente faz na próxima análise. Que é por questão de tempo, eu não vou conseguir fazer, mas basicamente aqui, o que eu vou mostrar para vocês, ó, eu vi o perfil de tensão no caso base, tá bom? Aí eu olhei e vi o perfil de tensão com a GD que eu coloquei para vocês, né? Eu coloquei um gerador, vocês viram colocando esse gerador. Mas eu também fiz aqui nos slides, quando vocês forem dar uma olhada, nesse meu simulação temporal, que você pode copiar e colar no arquivo e rodar, você vai ver que eu plotei qual que é a potência no início do alimentador. Eu tenho 3 fases no alimentador, essa potência ativa, né, da fase ABC, né?
P1, P2, P3. Olha só o comportamento dela, tudo positivo. Eu tenho mais carga à tarde nesse alimentador, eu tenho pouca carga de madrugada, e aí esse é o comportamento. Se eu venho e faço a mesma simulação, colocando aquela GD, assumindo que é um sistema fotovoltaico, que gera perto do meio do dia, você vai ver o que a gente chama da duck curve, que seria, parece um pato aqui, tá certo? Que basicamente durante o meio do dia você tem muita solar, e aí você começa a ter fluxo reverso, só que no final do dia você ainda tem aquela potência máxima que você estava consumindo. Então, vocês podem procurar aí duck curve, é basicamente isso que acontece. Na Califórnia aconteceu bastante, e aí isso é por conta do excesso de geração distribuída, tá bom? A geração distribuída, ela é uma alternativa ótima, mas a gente sempre tem que pensar que tem sempre esses trade-offs que a gente precisa analisar para saber quanto que eu consigo realmente colocar sem ter impacto de qualidade de energia, né? Na qualidade da energia para os meus consumidores. Nesses últimos minutinhos, pessoal, eu vou passar aqui nas dicas, recursos e próximos passos. Se vocês se interessaram pela ferramenta, eu tentei ser bem breve aí com o tempo que eu tinha, trazer o máximo que eu podia também. E aí aqui acho que pontos importantes, tem um vídeo no YouTube, tem meu site, tá? Que aí você pode ir lá, pauloradats.me, como aprender OpenDCS. Eu tenho aqui um vídeo trazendo qual seria a ordem se eu fosse aprender o OpenDCS hoje, tá? Então, tenho esses 10 anos de experiência, ensinando. Eu acho que eu criei uma ordem que faz bastante sentido. Não deixe de me seguir lá no LinkedIn, tá? Eu trago bastante coisa de Python, de OpenDCS. Aqui é meu canal no YouTube que eu tenho os vídeos, tem também lá coisas de como usar Python, ambiente virtual, vai ter também questões de sistema de potência, então tem bastante coisa lá. O meu site, tá? E aqui, para quem quiser participar do grupo do WhatsApp no Brasil que a gente tem de OpenDCS, esse é o QR Code, tá? Você pode entrar também aqui, é um grupo no WhatsApp. E lá o pessoal se ajuda com relação à ferramenta. Vou deixar aqui por alguns segundos. E aí depois aqui recursos aonde encontrar a documentação do OpenDCS, aonde para fazer perguntas sobre a ferramenta. E eu paro por aqui, espero ter atendido com o tempo, espero ter passado para vocês o máximo que eu podia. Muito obrigado pela oportunidade e agora estou aberto aí para perguntas, tá bom? Ai, muito bom, muito bom. Muito obrigada, Paulo. Adoro aulas que são assim, na prática mesmo, sabe? Acho que mais na prática, menos dúvidas a gente tem, porque realmente é muito importante. Gente, se vocês não estavam aqui no começo da aula, eu dei algumas informações a respeito do programa, mas também eu expliquei que nessa plataforma aqui a gente tem um espaço destinado para perguntas e respostas. Então, se você tiver aqui no computador em cima, tem o PRE, o PIR, e se você estiver no achar esse ambiente. A gente separou essa vaga ali daqui do curso para vocês fazerem as perguntas que vocês desejam e tudo mais. Fiquei sabendo que algumas pessoas levantaram a mão também enquanto estava falando, então se vocês quiserem tirar dúvida agora, estamos aqui disponíveis. Eu sei que o Pablo ele enviou uma dúvida aqui já faz uma hora, mas é a respeito do programa. Então, se alguém não está conseguindo abrir a aba, eu vou citar aqui. O Pablo ele perguntou a partir de qual semestre pode participar do programa. Então, eu comentei que aqui é só um curso introdutório, é só um spoiler mesmo do que a gente vai ter no nosso concurso como um todo. Então, a elegibilidade do programa em si, eles são os estudantes de engenharia a partir do 7º semestre. A gente tem esse corte ali para as equipes. Tá? Bom, deixa eu só fazer um comentário. A aula do Paulo foi bastante interessante, principalmente no modelo que nós estamos aqui hoje no Brasil, que é a questão de inversão de fluxo, não é, Paulo? Hoje está tendo uma restrição, né, em muitas áreas aqui no Brasil, em muitas regiões, onde, quando se instala sistemas de microgeração,
existe uma certa incapacidade da rede de estar absorvendo, né, essa inversão do fluxo, né, como você mesmo citou. Eu acredito que o OpenDSS ele consiga fazer esses estudos prévios, até mesmo para avaliar, né, se um sistema fotovoltaico ele pode ser instalado numa determinada região ou não, e isso, obviamente, que afeta o resultado financeiro de quando você pretende instalar uma instalação, uma microgeração fotovoltaica. Então, eu acredito que isso é bastante importante. Nós estamos também tendo problemas nas nossas eólicas, né, principalmente as que estão lá no Nordeste, que às vezes o operador nacional do sistema precisa pedir para que elas se desconectem da rede em função de que elas estão gerando, né, uma geração acima da demanda, como você bem colocou, né? Então, é como você mesmo colocou, essa é uma ferramenta super importante, né, para que a gente faça todos esses estudos, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos um sistema interligado, né, que é o nosso sistema. Então, fica a dica aí, né, para os estudantes que estão aqui conosco, que isso é um campo enorme, tanto de pesquisa, mas como também, né, de trabalho, né? Não sei se você tem essa visão também, né? Não, concordo, né? Acho que a capacidade de prever o comportamento das redes de distribuição é fundamental e é isso que os engenheiros das distribuidoras fazem hoje. É isso que consultorias que atendem as distribuidoras fazem, tá? O que sempre me deixa assim, talvez isso volta um pouco, né? Como estudante, eu lembro que o que eu queria era, pô, 2 mais 2 é 4, é isso que a gente aprende na engenharia, daí você vem para o mercado de trabalho, daí você vai fazer esses estudos, daí o modelo que às vezes, o modelo elétrico que a distribuidora tem, às vezes não é perfeito, e aí você faz uma análise que daí você não tem todos os dados, mas no final das contas a gente tem que lembrar que o que a gente tem hoje disponível, a gente vai utilizar para tomar a melhor decisão, né? E é isso que uma ferramenta de simulação vem para nos dar, ter a capacidade de ter dados para fazer, né, decisão informativa, sei lá, estou tentando traduzir do inglês, mas a ideia seria essa, né, e é muito importante, pessoal, acho que a área de distribuição elétrica especificamente, eu não posso ficar dando curto-circuito para testar, não é uma área, por exemplo, industrial, que eu vou testar o que está acontecendo, eu não consigo chegar lá, põe uma árvore no fio para ver o que aconteceu, deu certo, eu preciso acreditar na simulação, e a simulação que realmente aí consegue tomar, né, a gente consegue tomar decisões o que fazer na rede a partir disso, tá? Acho que é uma área interessante, né? Não pode testar. Isso. E vocês viram nessa aula de hoje, né, esses dois momentos, né? Um que você consegue simular e o SCADA que acaba obtendo os resultados depois a partir das coletas de dados, né? Então, essa é uma dupla OpenDSS, né, SCADA, né, onde, né, nós precisamos estar sempre observando isso, né? São dois elementos que são fundamentais aí no setor elétrico. Então, quer dizer, a intenção dessa aula foi justamente mostrar a vocês, né, essa questão da simulação e essa questão da monitoração e também do controle, que são importantes aí para nós fazermos o gerenciamento aí dos sistemas elétricos, né? E que, obviamente, gerenciando, nós conseguimos ter a eficiência energética, que é o objetivo desse curso aqui para vocês, né? Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Acho que o Paulo já deixou, né, os contatos deles. Eu também incentivo vocês a estar seguindo o Paulo nos seus canais, tá? E esse realmente ele é um assunto importante aí, profissionalmente. Então, colocar isso. Você. Bom, acho que não tem nenhuma dúvida até então, mas a gente convida vocês para a aula de amanhã. A aula vai ser a última amanhã. A gente vai encerrar aqui essa aula e ela já vai estar gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube.
Então, o link ele está também no ambiente de perguntas e respostas, e o link dessa aula também vai estar junto com o e-mail que a gente vai enviar para vocês amanhã também, tá? Então, amanhã a gente vai estar com a professora Atair, com o roteiro para o desenvolvimento de projetos de eficiência energética, também um ponto super importante. Então, também convidamos vocês todos amanhã, na última aula. Tá bom, Obrigado. gente, muito obrigada.